galerinha linda do sexto ano, prontinhos para mais uma aulinha de matemática aqui com a professora Neumar? Que vocês estão felizes aí? Vamos lá então. Ah, professora, eu não gosto muito de matemática. Ah, mas agora você vai aprender a gostar. Presta bastante atenção aqui na aula que, né, tem aulas bem bacanas aqui para você, beleza? E vamos dar um oi para a nossa intérprete? Oi, Cláudia. Obrigada aí por participar de mais uma aula com a gente. Então, vamos lá. Olha só. Na aula de hoje, o que nós vamos aprender? Ah, vocês estão curiosos, né? Tenho certeza disso. Olha só, organização de dados em tabelas e construção gráfica. Muito bem, isso mesmo. Então, olha só. Então, tabelas e gráficos. Vocês já viram, já relacionaram? Onde que vocês viram isso? Numa revista, num jornal, na televisão, né? Numa reportagem, no livro da escola. Já viram isso? Então, isso mesmo, olha só, tabelas e gráficos são recursos utilizados, né, frequentemente, né, nos meios de comunicação, como telejornais, jornais impressos, panfletos, apresentação de textos científicos, entre outros. Então, esses dados são organizados dessa forma para passar para o leitor, né, para a pessoa que está visualizando esse dado, de uma forma, né, mais clara, mais visual, para ele não precisar ler um texto inteiro, né, e encontrar os dados ali, né, nessa forma visual, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem um exemplo aqui. Acompanha comigo. O professor de História resolveu fazer um debate, tá, com 5 alunos. Olha só. E cada resposta correta, tá, ele marcava um X ao lado do nome do aluno. Então, essa era uma forma do professor ficar controlando. Opa, aquele aluno lá, né, acertou, vou colocar um X aqui do lado, tá bom? Sabendo que o professor fez 10 perguntas, tá? E a cada aluno, vamos organizar as informações em uma tabela e representá-las, né, através do quê? De um gráfico. Então, nós vamos, né, apresentar aí essas informações, tá bom? Então, vamos lá. Olha só como é que ficou lá o rascunho do professor. Então, ele colocou lá o André, a Bruna, o Igor, a Carla e a Patrícia. A quantidade de X é a quantidade de acertos. Muito bem. Então, o André, vamos ver quantos X que tem ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, ele acertou, né, 6. A Bruna tem 3, né? Acertou 3. E o Igor tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A Carla, 1, 2, 3, 4, 5. A Patrícia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, então esse é o primeiro dado que a gente tem que ter, que é o rascunho ali do professor lá na hora do debate. Vamos lá. Então, agora nós já vamos transpor isso por uma tabela, tá bom? Então, aqui nós temos lá, olha só, percebam, né, que a seção aqui, ó, vertical, chamada aluno, né, tem o André, a Bruna, o Igor, a Carla e a Patrícia, e também nós vamos completar essa outra seção na vertical, que é o total de acertos. Então, isso que nós vamos colocar agora é o que nós realizamos ali anteriormente. Então, o André, quantos acertos que ele teve mesmo? 6. A Bruna? 3, o Igor, 9, a Carla, 5 e a Patrícia, 7. Então, aqui já ficou organizada essa minha tabela. Veja só que legal, né? Então, eu já consigo visualizar. Quando vocês olhavam todos aqueles X lá, não atrapalhava você? Ah, vou ter que contar toda hora um por um. Agora não. Você olhando para a tabela, você já consegue identificar quem acertou mais, quem acertou menos, já fica de uma forma visual. O professor, né, quando ele for lá lançar essa notinha, já está tudo certinho, entendeu? Então, olha só. Agora, para construir um gráfico, nossa, como será que eu posso construir um gráfico dessa tabela, né? Nós usaremos os nomes ali na horizontal, né, e o total de acertos na vertical. Então, nós temos o nome, né, ele vai estar relacionado com o quê? Com a quantidade de acerto, não é verdade? Então, vamos ver como que nós podemos fazer isso. Então, para a gente construir um gráfico, tá? O que nós temos que fazer? Olha só, nós vamos fazer um gráfico de barras, tá? Ele é chamado de barras porque ele tem essas barras aqui, justamente por isso. E aqui nós vamos colocar o total de acertos, tá bom? O tamanho que essa barra vai ficar vai ser o total de acertos, tá bom? E aqui na horizontal serão os nomes, tá bom? Então, vamos lá? Olha só. Então, vamos começar aqui pelo André, né? Olha só, o André, ele acertou 6, né? Se a gente lembrar lá na tabela, ele acertou 6.
Então, a minha barra que eu vou construir no gráfico, olha só, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, até o 6, tá vendo? Então, eu olhando para esse gráfico, eu consigo visualizar que o André acertou 6 questões, não é isso? E a Bruna? A Bruna acertou 3 questões. Então, olha, perceba que o tamanho da barra, né, que ela vai ficar aqui em relação a essa, né, a essa linha aqui vertical do meu gráfico, né, ó, vertical, que eu tenho ali numerado de 0 a 7, tá? Então, a Bruna ficou ali no 3, né? E o Igor? Ah, o Igor acertou mais, né? Perceba que o gráfico lá, olha, teve que até aumentar ali, né? Lembra que eu estava ali de 0 a 7, agora eu estou lá de 0 a 10, para mostrar, né, que o Igor ali, ó, acertou 9, tá vendo? E a Carla acertou 5, então nós podemos visualizar por aqui, olha só. Carla, eu vou subindo até a pontinha aqui, ó, e vou chegar lá, ó. Ela acertou 5. E a Patrícia acertou 7. Muito bem, olha só. Então, eu tenho lá, mesma coisa, a quantidade, né, o tamanho, a extensão, né, dessa minha barra, do gráfico de barras, é a quantidade de acertos, né, que está relacionado com cada um lá que acertou, tá bom? Então, quando vocês olham esse gráfico, não fica mais visual? Dá para você identificar melhor ainda? Na tabela, não preciso nem... Na tabela ainda eu tenho que olhar, né, quem que acertou mais e já relacionar. Aqui eu já olho, poxa, olha só, essa barra está maior, né? O Igor acertou mais, tá bom? Então, né, comparando, olha só visualmente, eu tenho aqui a tabela e tenho o gráfico. Então, quando você olha isso visualmente, do que quando eu comecei lá no comecinho, com aquele X, com aquele rascunho que o professor fez no caderno, é mais fácil de se perder e até de trocar nota, né? Lançar a nota errada, daí fica complicado, né? Então, os dados, muitas vezes, na maioria das vezes, eles são muito importantes, né? Então, se a gente comete algum erro, né, alguma coisa que pode prejudicar muito o resultado final, tá bom? Isso não só, claro, em relação às notas, né? Em relação aí a empresas, dados financeiros, isso é muito importante, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então, olha só, vamos praticar um pouquinho agora? Então, presta bastante atenção aí em casa. A turma de Caio organizou uma rifa, olha que legal. Sendo que 3 bilhetes foram comprados por 8 alunos, 2 bilhetes por 16 alunos, 4 bilhetes por 5 alunos e 5 bilhetes por 12 alunos. Usando o passo a passo apresentado, tá? Construa uma tabela com as informações do enunciado e construa um gráfico de barras com as informações encontradas. Então, você aí em casa, né, vai olhar lá esses dados ali e vai tentar montar uma tabela e um gráfico como a professora explicou anteriormente, tá bom? Então, vou dar um tempinho e eu já retorno aqui para a gente, né, visualizar como é que vai ficar essa tabela e esse gráfico. Estou curiosa aqui.
Bora, bora, galerinha. Vamos verificar como é que ficou esse resultado aqui? Então, olha só. Então, a letra A, né? O que nós vamos observar? Perceba que está até em azul aqui. O que nós temos que extrair desse enunciado, né? 3 bilhetes foram comprados por 8 alunos, 2 bilhetes por 16 alunos, 4 bilhetes por 5 alunos e 5 bilhetes por 12 alunos. Então, vamos construir essa tabela, né? Então, o que nós temos que colocar primeiro na nossa tabela, né? Os bilhetes comprados, que serão as minhas, né, as minhas seções verticais, serão os números, será a quantidade de alunos, né, número de alunos, e a quantidade de bilhetes. Então, vamos lá. Então, o número de alunos, olha só, eu tenho 8 alunos, né, que compraram, cada um ali, 3 bilhetes, né? Eu tenho 16 alunos que compraram, cada um ali, 2 bilhetes. Eu tenho 4 alunos que compraram 4 bilhetes. E tenho também 12 alunos que compraram 5 bilhetes. Então, tudo aquilo que estava escrito lá, a gente consegue visualizar agora na tabela de uma forma bem mais visual, não é verdade? Então, né? Agora, nós vamos ter que construir um gráfico. Em relação ao quê? Em relação a essa tabela, muito bem. Então, eu tenho lá o número de alunos e a quantidade de bilhetes, tá bom? Então, como que eu posso construir esse gráfico? Então, nós vamos colocar aqui na horizontal o número de alunos, tá bom? E aqui na vertical, o número de bilhetes, tá bom? Então, agora nós vamos ir relacionando isso. Então, como que nós podemos fazer? Olha só, percebam aqui com a professora. Então, eu tenho lá, né? Começando aqui, ó, nós temos lá 8, né? Olha só, 8 alunos que compraram a quantidade ali de 3 bilhetes. Então, eu vou lá no 8 alunos, tá? E eles compraram quantos? 1, 2, 3 bilhetes, tá bom? Então, fui lá no primeiro dado que eu estou marcando. Eu estou seguindo aqui a tabela, tá bom? Agora, o próximo dado. 16, o quê? 16 alunos. Cadê 16? Está aqui, ó. 16 alunos, tá bom? 16 alunos, quantos que eles compraram? Né? 2. Então, eu tenho lá 1, 2, tá bom? E outra aqui. 4 alunos, lá no comecinho agora, né? 4 alunos. Quantos que eles compraram? 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, perceba que essa minha barra, ela se estende ali até o 4, tá bom? E 12 alunos. Quantos bilhetes? 5, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Aqui, nesse caso, o gráfico ele foi colocado, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, ele ia ficar muito grande, mas se você fez ele bem grandão aí numa folha, no caderno, não tem problema, tá bom? É assim mesmo. Perceba que aqui foi 1, 2, 3, 4, 5. Isso se chama escala. Você vai trabalhar isso um pouquinho mais lá pra frente, tá bom? Mas você pode colocar do 1 ali até, né, o 16 sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá? Vamos praticar mais um pouquinho? Então, presta bastante atenção, gente. Olha só. O gráfico de barras indica o número de nascimento, né, em certa cidade, tá bom? É uma cidade fictícia. No primeiro semestre de 2019, tá? Qual o título do gráfico? Olha para esse gráfico aí. Então, eu tenho um lugar que ele está o título, né? Eu tenho algum lugar que ele está as informações, né? E tenho ali, né, número de nascimentos ali e os meses. Então, eu vou dar um tempinho para você aí em casa e a professora já retorna aqui para a gente verificar qual que é o título, hein?
E aí, pessoal, onde que está esse título? Então, olha só aqui no gráfico, né? Eu tenho o título, ele está ali em cima, né? Ó, nascimento no primeiro semestre de 2019, né? Então, olha só, aqui a professora contornou em vermelho. Então, qual que é o título do gráfico? Nascimento no primeiro semestre de 2019, tá bom? Então, agora olha só, o gráfico de barras indica o número de nascimento, né, de certa cidade. Então, lembra lá que a professora falou, né, que é uma cidade fictícia. E a letra B? Olha só. O que informa o eixo horizontal e o vertical? Olha só, o eixo horizontal, o que está informando, e o eixo vertical. Então, vou dar um tempinho aí para você e eu já retomo aqui, tá bom? Para a gente corrigir. E aí, pessoal? É só olhar aqui no eixo do gráfico, né? Então, vamos lá, olha só. Então, eu tenho aqui, no horizontal, eu tenho os meses do ano. Muito bem. E no vertical, eu tenho aqui em cima, ó, o número de nascimentos. Tá vendo só? Olha só, no vertical, o número de nascimentos. Conseguiu verificar isso ali? Esses dados estão ali no gráfico. Isso é bem importante para interpretá-lo, tá bom? Então, né, vamos lá. E quantos nascimentos houve nessa cidade no primeiro semestre de 2019? Tempinho para você.
E aí, pessoal, quantos? Olha só, então, quantos nascimentos houve nessa cidade no primeiro semestre? Então, no primeiro semestre, o que eu tenho que fazer? Olha só, eu vou, né, estar somando 21 mais 22 mais 23, né, mais 24 e mais o 25, né? Então, eu vou estar somando todos esses dados, né, 23, 21, 22, 25, 21 e 24. Então, esses são os dados que nós temos, que é 136. Você fez essa soma aí em casa? Deu certo? Então, vamos lá. Vamos praticar mais um pouquinho? Olha só. O gráfico apresenta, olha só esse gráfico, hein? Ele apresenta a quantidade de gols marcados nas edições de 2002 e 2014 da Copa do Mundo de Futebol, tá bom? Então, olha só. Em qual dessas edições da Copa do Mundo foi registrada a maior quantidade de gols? Olha lá, então temos 4 alternativas, a letra A 2002, a letra B 2006, letra C 2010 ou 2014? Ai, 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 interprete esse gráfico aí em casa que a professora já retoma aqui para a gente corrigir. E aí, pessoal, conseguiram? Olha que é só olhar ali para o gráfico, hein? Então, olha só, a quantidade de gols, né, em 4 edições da Copa do Mundo. Então, olha lá, se nós observarmos aqui, foi em 2014, né? Perceba que a barra, olhando pela barra, ela já está até mais compridinha ali, né? Então, visualizando aqui, né? Olha só, ele está bem maiorzinho do que os outros, na verdade. Então, certamente é 2014, tá bom? Fechou? Então, o que nós vimos hoje? Nós, né, trabalhamos aí com a organização de dados em tabelas e a construção, né, de gráficos, tá bom? Então, até a nossa próxima aula e, de novo, aquele abraço, tá bom? Até mais!